Olá, sejam bem-vindos. Somos do PET em Ciência Política da UNB e hoje vamos apresentar nosso artigo para o Ecopet 2021, cujo tema trata sobre os despejos ocorridos durante a pandemia de Covid-19, com foco no Distrito Federal. Tudo será analisado a partir das propostas de direito à cidade apresentadas por Lefebvre e Harvard. Eu sou a Heloísa Ribeiro, estou no 8º semestre e faço parte do eixo de identidades. Eu sou a Maria Clara Araújo, eu estou no 4º semestre e eu faço parte do eixo de interseccionalidade do PET. Esse artigo ele foi feito com a ajuda de Danilo Tupiniquim, que está no 7º semestre e faz parte do eixo de identidades. Fábio Matheus, que também está no 7º semestre e faz parte do eixo de identidades. Júlia de Cássia, que está no 7º semestre e faz parte do eixo de interseccionalidade. E Thalita de Mello, que está no 8º semestre e faz parte do eixo de identidades. O objetivo do artigo é questionar o direito à cidade no Distrito Federal, em especial em Brasília, enquanto cidade planejada, analisando o contexto pandêmico enfrentado atualmente no Brasil, com foco principal nos despejos ocorridos durante a pandemia de Covid-19. A metodologia que utilizamos é a pesquisa bibliográfica e o mapeamento da quantidade de despejos, onde a gente utilizou os dados da campanha de despejo zero. Entendemos que o surgimento de pandemias está relacionado a uma complexidade de fatores que envolve principalmente a relação abusiva que o ser humano tem com a natureza, e que a pandemia atual não é a primeira e nem será a última que vamos passar. E assim, um dos fatores que mais contribuíram para essa dispersão rápida que a Covid-19 ela teve foi exatamente a forma que o urbano ele é organizado. Por isso que, no caso desse vírus, a medida mais eficiente de evitar a contaminação é exatamente o isolamento social e as medidas de higiene, que é o que a orientação da Organização Mundial de Saúde, né? E assim, quando a gente pensa em isolamento social e higiene pessoal, o que vem em nossa cabeça? Isso mesmo, a gente pensa em moradia digna. E assim, a luta por moradia digna é um capítulo tão longo na história do Brasil que merece até um livro próprio. E assim, porém, a gente percebe durante esses momentos de crise o tanto que essas desigualdades se tornam absurdamente gritantes. Assim, vale ressaltar que muitas famílias nesse período acabaram perdendo as suas fontes de renda e, como consequência, também perderam suas moradias, né? Evidenciando que muitas famílias nessa época já viviam de forma precária. Então, elas acabaram perdendo a sua única renda, com medo de se contaminar, com medo de contaminar as pessoas que elas amam. E, assim, a gente entende que muitas dessas famílias, exatamente por não terem mais por onde ir, elas acabaram também entrando nesses locais que a gente chama de, sei lá, irregulares, né, onde já tinham também outros moradores que já estavam lá nesses espaços, tem espaços específicos no Distrito Federal onde já tinham moradores lá irregulares, e que essas famílias se juntaram, então se houve provavelmente um aumento desse grupo de pessoas. E assim, exatamente neste momento de crise que está aí crítico, absurdamente crítico, o que a gente vê? O Estado preocupado em remover essas pessoas desses espaços. E assim, em vez de realmente se preocupar em resolver o problema delas, que é a ausência de moradia. De acordo com a campanha nacional de Despejo Zero, 14.301 famílias foram removidas durante a pandemia do Brasil, dessas 168 são do Distrito Federal, e 84.092 famílias são ameaçadas de remoção, de acordo com os dados de 2020, e dessas 285 são do Distrito Federal. E assim, quando a gente faz uma análise disso, a gente percebe assim que quem é que ganha com isso? Aí a gente tem que olhar o quê? Para o rearranjo neoliberal das cidades, né? Que a gente fala que o rearranjo neoliberal das cidades, ela caminha para a acumulação de capital, para o individualismo e para, principalmente, os interesses do mercado, né? E o que vai exatamente com o que o Lefebvre fala, que diz que o valor de uso da cidade deve ser sobreposto ao valor de troca. E a lógica urbana atual, ela só contribui para essa intensificação de segregação, porque o que eles querem apenas tirar essas famílias da vista. Essa é a intenção. Por quê? Primeiro, porque esteticamente eles não querem andar pelo centro da cidade e encontrar esse grupo de famílias.
E, assim, eu acho que isso também mostra que eles têm muita dificuldade, assim, eles têm um problema, eles não querem encarar aquele problema e querem empurrar para as extremidades. E aquelas regiões também, elas têm terras que são muito caras, então eles sabem que quando tem ocupações perto, aquela terra ela acaba perdendo mais valor, porque às vezes as pessoas elas não querem comprar porque tem invasão aí do lado. Então, assim, é também pensando nessa questão, né, de valor de terra. Helene, ela vai falar sobre o protagonismo das mulheres nos movimentos por moradia, pontuando a feminização da pobreza. Ela vai citar aqui os salários mais baixos que as mulheres recebem em relação aos homens. Ela vai falar sobre o agravante de desemprego, informalidade de mulheres negras, dupla jornada de trabalho que demarca as desigualdades estruturais no acesso à terra no Brasil. E aí ela vai falar também da diferença entre os trabalhos formais e os trabalhos que são chamados de tarefas reprodutivas, que são majoritariamente feitos por mulheres, né, como a saúde, a educação, as tarefas sociais, domésticas, comunitárias. E essas tarefas elas são marcadas por uma instabilidade e vulnerabilidade e por uma informalidade muito grande que durante a pandemia aumentou bastante, desenvolvendo ainda mais as condições precárias de subalternização dessas mulheres. E a definição aqui do valor de uso defendido pela Helene, ela é muito igual, ela tem muita relação com a definição de uso aqui do Lefebvre também. Leis e ação do governo do GDF, que é o governo aqui do Distrito Federal. Falando dos despejos na ocupação do CCBB e se eles foram um cumprimento da lei ou não. Aqui ao lado a gente tem duas leis que foram criadas no ano de 2020 ainda. O primeiro projeto de lei ele é de autoria do deputado André Janones, que proíbe a execução de ações de despejo e desocupação até o final de 2021. E no escopo do projeto de lei, foi estabelecido que, em casos de ocupação, a regra se aplica àquelas ocorridas antes de 31 de março de 2020. E ele entende como desocupação a retirada de indivíduos e famílias dos locais que elas ocupam sem que tenha a garantia de uma nova habitação ou da manutenção de meios básicos de subsistência, como, por exemplo, saneamento básico, energia elétrica, acesso à água. Já no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a gente tem a Lei 6657, que ela é uma lei do deputado distrital Fábio Félix, que proíbe as remoções de ocupações iniciadas anteriormente à pandemia causada pela Covid. Então, em todos os casos, a gente tem duas leis aqui que proíbem remoções, só que uma proíbe as remoções que começaram a partir da pandemia e a outra não. E em abril de 2021, que foi um dos piores momentos da pandemia, não só aqui em Brasília, mas também no Brasil como um todo, o governo do Distrito Federal, que é governado pelo Ibanez Rocha, decidiu autorizar que policiais militares, acompanhados de escavadeiras, caminhões, tratores, realizassem o despejo de 38 famílias de uma ocupação localizada no centro de Brasília, que a gente conhece aqui como CCBB. E o terreno, ele é abandonado e ele é ocupado por famílias que são constituídas principalmente por catadores de recicláveis desde a década de 70. Então, embora o GDF ele tenha afirmado que todas as famílias que foram removidas de lá foram amparadas por programas socioeconômicos e de moradia, a gente se questiona qual a razão pela qual se faz necessária a ação de despejo durante o momento pandêmico de maior impacto social em décadas, né? Então, aqui nas considerações finais sobre o nosso artigo sobre Covid e despejos durante a pandemia, a gente tem 4 pontos principais. A disputa de terra e a especulação imobiliária aqui no DF, principalmente pela elite política. As mulheres negras que são historicamente subalternizadas e que compõem a frente e o protagonismo do acesso à moradia aqui no Brasil. A gente tem um higienismo urbano também, porque a mesma elite política que está interessada em despejar, ela está interessada
em despejar e limpar a cidade, fazer com que a cidade fique esteticamente mais aprazível, principalmente para quem mora no plano piloto. E a gente vê também as consequências das diversas formas de marginalização e exclusão, porque no Brasil a gente ainda tem mais de 80 mil famílias ameaçadas de situação de despejo. Bom, esse foi o nosso trabalho. A gente é do PET de Ciência Política da Universidade de Brasília. Colocamos nosso e-mail de contato e nosso Instagram. E muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigada.